Ok, então eu queria começar com esse tópico inicial. É um tópico que eu trago alguns vídeos que eu achei muito interessantes e que seriam muito grandes ou estão em inglês, seriam muito complicados da gente fazer o react, mas eu vou recomendar para vocês verem. E esse aqui é muito legal, é do canal Veritasium, que é um canal de divulgação científica gigante lá nos Estados Unidos. E o título do vídeo é A Coisa Mais Útil que uma Inteligência Artificial Já Fez. O que ele está chamando de inteligência artificial ali é o uso mais assim correto da palavra, que não é só como a gente geralmente usa hoje para falar de modelos de IA generativa, geralmente large language models, né, ou modelos nesse estilo para áudio, imagens e tal. Ele está falando mais dos algoritmos de inteligência artificial, mas que são parecidos com isso, são treinados com aprendizado de máquina, né, tem todas essas coisas parecidas com o que a gente já tinha. E eles solucionaram um problema científico muito foda, não eles, né? Cientistas usando isso, solucionaram um problema científico muito foda, que é uma coisa que eu lembro que quando eu fiz faculdade, muito se falava nesse problema, tinha pessoas que inclusive faziam, tipo, bolsas e pesquisa, mestrado, doutorado nessa área, que é o quê? Que é tu olhando para a fórmula de uma proteína, né? Para a fórmula química de uma proteína, não é bem a fórmula química, é as bases... como é que é o nome? Mostrando que eu não sou da área, mas enfim, tu olhava as moléculas que formavam uma proteína e daí tu queria dizer qual ia ser a configuração atômica dela, como é que ela estava posicionada geometricamente ali para fazer o formato da proteína. E isso é um problema extremamente útil para medicina, para enfim, todos os campos da medicina e da biologia, porque se a gente vê duas moléculas e elas têm essas estruturas parecidas, a gente consegue fazer algumas inferências sobre, assim, por exemplo, essa molécula aqui que serve como remédio para tal coisa, né? Essa proteína aqui que serve como remédio para tal coisa. Se tem uma outra que tem a forma quase igual a ela, ou se essa parte inteira da outra é parecida com essa parte da outra, talvez ela sirva também, talvez ela tenha propriedades parecidas, né? Inclusive, eu lembro que há muito tempo atrás, quando o canal era, inclusive, tinha bem menos qualidade, eu trouxe um outro estudo que falava sobre usar machine learning para relacionar diferentes características de compostos, de seres vivos, de moléculas, usando basicamente inferência de relações causais mesmo, para achar coisas do tipo assim, se esse remédio para depressão ele te causa insônia, essa outra substância também te causa insônia. E esse remédio para depressão causa falta de apetite. Esse outro medicamento também causa falta de apetite. Será que esse aqui seria um fármaco que também serviria para tratar a depressão? E esse era um exemplo que eles usavam porque foi assim que eles descobriram, né? Se não me engano, com a bupropiona. Mas, enfim, isso é a utilidade desse problema. E daí, basicamente, nesse vídeo eles descrevem como cientistas usando aprendizado de máquina e usando uma IA que parece muito essas IAs generativas, só que no contexto específico da biologia, criou um método que solucionou o problema para basicamente todas as proteínas que existem, sabe? Os cientistas estavam fazendo pesquisa, estavam fazendo uma a uma, estavam tentando entender como é que era a geometria dessas proteínas, e do início dessas pesquisas, que é, sei lá, no século passado, até há alguns anos atrás tinham descoberto 2 milhões de proteínas. E daí agora, com esse método, basicamente descobriram a estrutura de todas que existem, sabe? Tipo assim, quase 1 bilhão de proteínas. Então, eu recomendo muito, se vocês se interessam por boas notícias, né, do mundo, dá uma olhada nessa e, enfim, pode ser que isso traga avanços legais para a medicina no futuro. E somos otimistas com isso, mas seria legal, né, a gente ter um sistema econômico que nos deixasse chegar nessas conclusões mais rápido e também que isso aqui fosse, né, pro resto todo da humanidade. A gente é um pouco chato, um pouco cético, mas vamos ficar felizes com isso hoje, beleza? E agora que eu percebi que o chat não estava aqui na tela. E a Tainara disse aqui, ó, isso lembra quando eu comecei a estudar IA antes de começar a parecer apocalíptico. Então, o campo da IA é muito maior do que a gente tem hoje, a gente já falou um pouco algumas vezes no canal, né? E é muito interessante, e daria para solucionar problemas muito foda. Mas enfim, o hype, né, do mercado estraga um pouco essas tecnologias. Tem aquele vídeo que eu falei, reflexões sobre ciência, DeepSeek e software livre, que eu falo um pouco mais sobre isso, e eu me sinto muito parecido com o que a Tainara disse, assim. Eu pensava que esses problemas eram muito foda, aí vendo o que a IA se tornou hoje, né, a IA entre aspas, me tirou muito a vontade de estudar essa área, mas hoje eles mandaram bem.
Ok? Vejam esse vídeo, é muito legal. Explica muito bem, explica como é que, de uma maneira técnica, como é que eles usam a matemática lá desses modelos, é muito maneiro, tá? Quem se interessa por essa área é foda. Mais uma coisa, tá? Esse vídeo nós vamos ver. É o vídeo sobre o computador quântico da Microsoft. Já vou explicar para vocês. Não trarei o vídeo agora. Vou ser bem falar que nem o Ian Neves fala. Não falarei da pauta quente. Mas esse vídeo aqui é uma boa resposta para todo mundo que estava perguntando para mim, fala o que você achou, isso aqui é uma grande revolução e tal. Eu peguei o canal, é um videozinho de Instagram, ó, do Pedro Primac, e ele resumiu o motivo porque eu quero dar um tempinho maior pra gente falar sobre isso. Eu quero fazer um roteiro que eu acho que fala mais sobre computadores quânticos, que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, assim, que eu tenho uma certa resistência a cair no hype da área. Mas é muito interessante, é top pra caralho. Então eu recomendo que vocês esperem esse meu vídeo, ou vocês procurem, eu vou indicar também um outro vídeo sobre isso pra vocês. Mas vamos ver isso aqui porque que eu não trouxe ainda o assunto. Ele vai explicar bem, ó. E a Microsoft, que acabou de chocar o mundo científico após revelar um novo estado da matéria. Pera aí, amigo, o quê? Será que é tudo isso mesmo? Fica aqui que você vai entender. Computadores quânticos conseguem resolver certos problemas matemáticos muito mais rápido do que o computador normal. Pelo menos em teoria, na prática eles não servem para muita coisa nos dias atuais. Isso porque eles operam usando bits quânticos. Então, ao invés do seu ordinário 0 e 1, os qubits meio que estão em um estado de superposição entre 0 e 1. Acontece, meu amigo, que qubits são muito sensíveis a um negócio chamado ruído. Então, o grande motivo pelo qual é tão difícil criar e usar computadores quânticos são variações de temperatura, interações com o ambiente no geral, tá ligado? Por isso que o bagulho geralmente fica quase no zero absoluto lá pra operar. E hoje em dia existem vários jeitos de criar qubits. A Microsoft tá investindo no computador quântico topológico, que por incrível que pareça é bem resistente ao tal ruído. Olha que foda. Pra ser mais específico, é um tipo de estado topológico chamado MZM. E pra criar essa parada, a Microsoft usa de supercondutores topológicos. Isso significa um material que possui propriedades supercondutoras quando os átomos são arranjados de certa maneira. E é justamente nessa hora que você vai começar a ler matérias como essa aqui, dizendo umas coisas meio absurdas. Até porque não existem só esses 3 estados da matéria e essa fase quântica do estado sólido não é uma descoberta nova ou sei lá o que, não tem nada de inovador no bagulho, tá ligado? O que tem de novo, na verdade, é a afirmação de que eles criaram um qubit topológico, mas eu não acreditaria nisso, porque o que os físicos estão dizendo é que eles só criaram um qubit e não que ele é topológico de fato. E aí eu não saberia explicar detalhadamente o porquê. Então, se você viu aquele vídeo da Microsoft anunciando toda animada que estamos na era quântica com um monte de frases de efeito, sei lá o que, é mentira. E você não precisa nem acreditar em um mero estudante de física. As revisões por pares são públicas e você pode ir lá ler, tá ligado? No fim das contas, parece um grande auê pra subir ações ao invés de realmente ser um grande avanço na área. Aquelas matérias dizendo que conseguiram um chip que pode ser mais poderoso que todo o poder computacional da Terra combinado, é cedo demais pra afirmar uma parada dessa. É basicamente isso. Se você assistiu até aqui, dá aquele like e compartilha. Tamo junto? Tchau! Quando saiu essa notícia do computador quântico, eu fiquei assim, pô, top, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo pra vocês é assim, eu não sou entendedor da área, eu não pesquiso na área e eu só sei o que eu ouço, né, por meio da mídia científica. E o computador quântico, que nem ele explicou, a ideia toda, super resumindo, é que ele seria muito bom, muito rápido, para resolver alguns problemas extremamente úteis pra gente, mapeamento de elementos químicos também, simulações físicas, todas essas coisas, e também problemas de logística, da computação, problemas matemáticos que são muito difíceis. O problema da criptografia também, que é uma outra coisa muito séria. Então, assim, se a gente criar um computador quântico, que é uma coisa que eu sempre digo que, assim, a teoria meio que faz sentido na minha cabeça, porém ninguém nunca criou nenhum. Se a gente criar um computador quântico, isso seria quase o fim do mundo. Seria tipo o que aconteceu com a DeepSeek, só que 1000 vezes pior. Se a China criasse um computador quântico, esquece, tá ligado? O negócio, vocês iam ver o que ia ser uma loucura. E é exatamente por isso que a gente já tem que ficar bastante cético com essa coisa que a Microsoft está falando, porque a Microsoft está tentando dizer, ó, pessoal, isso aqui foi um avanço absurdo. Porém, se fosse mesmo, as coisas iam estar pegando fogo um pouco, ia ser uma loucura. E daí, lendo melhor os artigos, vendo melhor o que pessoas que nem ele falaram, e essa pessoa que eu descobri nisso, que é a Bruna, tá? A Bruna Shinohara, que é uma pessoa que estuda a área, tá? Trabalha na área e tem um canal do YouTube falando algumas coisas sobre isso e vários artigos também, procurem, vão nos links lá do canal do YouTube dela, que eu vou botar depois tudo nos roteiros, que nem eu disse pra vocês. Fica claro que a Microsoft está fazendo pesquisa na área, está avançando a pesquisa na área, porém, que nem ele disse, eles falam assim, olha, pessoal, a gente criou um negócio que tem o potencial
de ser um chip com 1 milhão de qubits. Isso que a gente criou tem o potencial de que a gente possa construir um chip com 1 milhão de qubits. E com 1 milhão de qubits, olha, todos os problemas, seria o computador mais avançado que resolveria todos os problemas. E daí eles falam assim, o nosso negócio tem 8 qubits, que na realidade são 2 qubits reais, tá ligado? Então, é muito hype, é muito marketing e tal. Eles fizeram uma produção cinematográfica pra ter exatamente esse efeito de tipo, nossa, vai revolucionar tudo. Isso deve ter ajudado as ações deles e tal, mas ainda não estamos lá, ok? Mas é um campo interessante, eu vi muitas coisas sobre isso, tem vídeos do canal Computer File explicando como é que programa, até o Lucas Montano, do canal Lucas Montano, reagindo a essa notícia, ele disse, como é que eu faço um código? Vou baixar o Q#, e daí tinha o Q#, né? Que é a linguagem da Microsoft e tal, e daí ele fez um treco e, o bit ali, 50% de probabilidade, maneiro. Não tô zoando ele, eu só achei engraçado que ele pensou como é que programa no computador quântico. É verdade, tem uma área de estudo, tem várias coisas, mas não foi ainda hoje. Só que o que eu pensei que eu vou fazer, tá? Eu vou ler bastante, porque assim, se vocês me pedirem para explicar, tá ligado? Nós estamos na Crypto Rave lá, e eu tô num cantinho, e daí você vê, olha só, como é que é um computador quântico? Eu acho que eu consigo desenrolar a explicação. Mais ou menos que nem a dele lá, e por que os algoritmos são não sei o quê. Mas eu acho que eu tinha que trazer um vídeo, pegando umas fontes top, de uma maneira bem didática, explicando o que é um computador quântico, e daí explicar o que a Microsoft fez e por que não é tudo aquilo. Mas por enquanto, eu recomendo isso aqui pra vocês, beleza? Então é mais ou menos isso, tá? O Pablo Juan falou ali, é uma nova estratégia de criar qubits, é isso que ele estava falando. Tem várias maneiras de criar os qubits, e eles disseram, esse é o qubit topológico, que é uma coisa que era só teorizada, e nós conseguimos hoje. E realmente, é verdade, é um avanço legal, só que, enfim, a notícia e o que eles estão falando é um pouco diferente. Então é só isso para vocês, não é aquela coisa de dizer assim, é tudo mentirada, tem um fundo de verdade, mas não é ainda a nova revolução, né? É tipo o que o Pedro Mendes disse, mas é legal, é interessante. Eu não quero dizer que não é interessante, tá? Então fica a recomendação do canal da Bruna, que tá falando, esse Majorana, falando... Eu nem falei o nome do chip da Microsoft, todo lindão, dourado lá e tal, se chama Majorana. Ela tá falando dúvidas comuns sobre isso. O Pedro Primac também já deu a real mais rápido, que eu demorei aqui quase 10 minutos pra falar, mas é isso. E eu trouxe antes esse vídeo aqui sobre a IA resolvendo um problema, porque, pra vocês entenderem, tá? No artigo da Microsoft não tá errado o que eles falam, que é assim, eles basicamente dizem, pessoal, isso aqui é o caminho para fazer um computador quântico, isso aqui é foda, ok. Aí bem baixinho eles falam, nós ainda não temos um computador quântico, né? Mas meio que várias pessoas ouvem, tá aí, assim, daqui a pouco vai ter um computador quântico. E daí eles listam, de uma maneira bem válida, a coisa de que, assim, olha, tem vários problemas científicos que a gente ia resolver muito rápido, muito facilmente, tendo essa ferramenta. E daí eles passam o artigo inteiro falando isso, remédios, né, fármacos, simulações físicas, vai dar para construir nave espacial, toda a criptografia vai ficar obsoleta, o que não é tão legal. Um dia, pessoal, eu vou refazer o vídeo que tem explicando como é que funciona a mineração de Bitcoin, e daí eu vou explicar também por que seria sério a computação quântica para isso, tá? Mas é basicamente isso, tá? A pergunta que fica é se roda Mario Kart, se roda Doom, é o que a gente quer saber, e meio que roda. Mas é engraçado porque também tem alguns vídeos do canal da Bruna, eu fiz maratonei todo o canal, que tem essa pergunta que as pessoas acham assim, isso quer dizer que os meus joguinhos vão rodar mais rápido? Mais ou menos, para fazer computação da maneira como a gente está acostumado, a gente meio que tem que transformar ele num computador normal, sabe? Ele no máximo vai ser que nem um computador normal. Então, é um paradigma completamente diferente. A programação no computador quântico é uma coisa muito bizarra. Não quero nem começar a explicar porque eu vou explicar errado, tá?